Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Muita paz a todos, agradecimento a todos os colaboradores, né? As mensagens de apoio, muito bacana, gente. E agora eu quero lembrar que o objetivo do nosso canal é sempre trazer à tona esses assuntos que vêm acontecendo no mundo, né? A grande motivação dos estudos todo foi a questão OVNI, mas aí estudando a questão OVNI a gente acaba inevitavelmente, né, a gente vai acabar estudando desde a espiritualidade até política, economia, questão militar, enfim, envolve tudo, questão de medicina, saúde, religião, tá tudo ligado. Daí algumas pessoas podem chegar, eu me lembro que num churrasco uma vez, a gente conversando, enfim, lá daí o cidadão que era o anfitrião na casa onde nós estávamos lá fazendo churrasco, ele disse: mas Luciano, o que me importa saber se tem um ET aí fora ou não? O que vai mudar na minha vida? Né? Que diferença faz? E eu me lembro que na época eu não tinha muito embasamento, tinha recém começado a estudar essas questões aqui e tal, e eu, cada um, né, deixei quieto assim e tal. Hoje eu já tenho uma concepção diferente. Hoje se a pessoa me perguntar: bah, Luciano, mas o que influencia o fato de eu ter um ET lá fora? Eu digo: bom, cara, a partir do momento que tu descobre que está influenciado diretamente ou indiretamente, de alguma forma mais, todos os aspectos da tua vida, todos, o teu futuro, a tua vida, a coisa é tão mais profunda que as pessoas não conseguem entender, é que a tua alma está envolvida. E aí parece que é um exagero. Mas estudem, se informem e vocês vão ver que não tem nada de exagero. E é por isso que pessoas como eu aqui estão aqui exaustivamente, embora a quantidade de pedra que a gente leva, as pedradas da vida e tal, mas é o trabalho que a gente se propôs de alguma forma, é o que faz a gente ir dormir, né, com a consciência tranquila, no sentido de pelo menos as coisas que eu descobri, eu estou tentando passar essa informação adiante. Eu não estou, sabe, monopolizando a informação. Muita coisa me é dado de graça, né, no intuito de que eu me desenvolva espiritualmente. O mínimo que eu posso fazer é repassar isso para as pessoas também, com o objetivo de um desenvolvimento em geral. E cada um vai atrás das suas verdades, né? O que a gente faz aqui é tentar expor fatos. E como a gente fala que quando a gente quer destrinchar essa questão OVNI, envolve todos os casos, eventualmente alguém entra no meu canal e diz: bah, Luciano, mas esse assunto não está muito a ver com o canal. Meus amigos, eu digo assim, ó, são 202 vídeos, parece, esse aqui deve ser o 203º, eu acho. E eu te digo que são poucos os vídeos, mas realmente bem poucos, talvez alguns em agradecimento a alguns eventos que foram feitos, ou outros que é umas músicas minhas que eu coloquei um tempo atrás, né, que não tem uma relação tão estreita, tão direta. Mas eu diria que 195 ou mais desses vídeos aí tem uma ligação totalmente direta com a questão OVNI. Né? Então tem coisas que falam de arqueologia, de religião, de política, de história, muito de história, aliás, né? Então é para chegar ao entendimento geral do que acontece nesse momento. É a única forma de tu ter um apanhado geral. Por exemplo, quando tu estuda ufologia e tu aprende sobre Mohenjo-Daro, são localidades, né? Mohenjo-Daro, Pumapunco, Göbekli Tepe, tu vai estudar esses lugares. Eu fiz uma palestra falando sobre Mohenjo-Daro, dos resíduos nucleares que tem lá, né, os esqueletos calcinados, tudo por energia nuclear, mas isso tudo de muito tempo atrás, de muito antes do Oppenheimer inventar a bomba H na Segunda Guerra Mundial, que na verdade ele não inventou, né, aquela tecnologia já estava escrita lá nos Vedas, né, não me lembro em qual, tem um Mahabharata, tem várias coisas dentro dos Vedas, a escritura hindu, né, gente? Então tu tem que estudar mitologia grega, mitologia suméria, mitologia hindu, né? E aí a egípcia também, bem importante. Aí tu descobre que os grandes egiptólogos também estão enganados porque eles se basearam num estudo de Menito que foi feito... enfim,
A história do Menito, bem rapidinho, já que eu toquei no assunto. A maioria dos egiptólogos se estruturam, né, baseiam os seus estudos no estudo de um cara que era o Menito, que era um grego que ele vem da Grécia para o Egito. E ele começa a estudar e ele leva todos os resultados do estudo dele para a Grécia. Quando ele chega na Grécia, a questão da temporalidade, daquela parte do Zep-Tep, né, que é a história egípcia do primeiro tempo, foi considerada para eles folclore ou qualquer coisa parecida, por causa que eles simplesmente, na questão atemporal deles, o mundo tinha começado há 5 mil anos atrás. E lá falava de governantes que tinham governado por 25 mil, 23 mil, 18 mil, tu entende? Então, para eles não era possível, diante das crenças deles. Então, o Menes, né, que foi o primeiro faraó humano, toda a história egípcia então passa a contar a partir dali, e toda a parte mais importante, né, que é aquela parte anterior àquilo ali, fica descartado, fica com folclore. Então, a gente tem que cuidar. Mas como as coisas vêm aflorescendo, os registros arqueológicos, a gente vem descobrindo, as outras escrituras que eram consideradas apócrifas, então a gente vai juntando tudo isso, tu vai tendo uma outra perspectiva, uma outra visão do quebra-cabeça e começa também a entender o porquê dos enganos. Né? E conforme tu vai evoluindo, os teus estudos, tu começa a pensar, tá, mas eles esconderam isso, 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 e tu vai pensando, talvez a gente não tivesse pronto para entender, talvez isso tivesse uma época para a gente estar maduro, para poder absorver esse conhecimento. Em parte sim, mas a grande verdade, gente, é que desde todos os tempos a ideia sempre era realmente enganar, confundir e evitar ao máximo que a pessoa atinja o conhecimento. E a gente, dentro da nossa bondade, da nossa perspectiva de bem para com o ser humano, a gente parece que é inconcebível para nós esse tipo de coisa, mas realmente não é para algumas pessoas que estão por aí. E quando a gente começa a perceber que o mundo não é como nós gostaríamos que fosse, que as pessoas não são tão boas quanto a gente acreditava que elas eram, e que existe sim uma manipulação tremenda de informação por trás de tudo isso, enfim, e que envolve todos esses setores. E é por isso que eu digo, né, que o cara que não quiser estudar, livre-arbítrio de cada um. O que acontece? Diante da perspectiva que realmente até a tua alma está em risco por tu não saber da verdade, porque não controla-se só o que está aqui. Para os desavisados, controla-se também o mundo pós-morte. Então, né, aquelas pessoas que já acordaram, que já entenderam, que já assistiram o The Afterlife Investigation, né, que já conhecem a teoria espírita, já deram um grande primeiro passo. Eles já entendem a questão da vida depois da morte, a questão do espírito, a questão da quarta dimensão. Então, né, já não está mais no pré, vamos dizer assim. Já entendeu um pouquinho, já facilita muito o que vem daqui por diante. Aí depois tem que entender que além dos espíritos também tem outras entidades, outros seres que não humanos que também habitam o nosso universo. Aí vem a segunda parte do estudo todo. E a gente vai subindo e vai começando a entender as coisas, né? Quando a gente compreende a quarta dimensão também, né, e a influência que a quarta dimensão tem sobre a terceira dimensão, que é o 3D que nós estamos aqui, também se abre-se outro leque de possibilidades, daí a gente já começa a entender mais um monte de coisa que não entendia antes, e assim sucessivamente a gente vai avançando, né? Então, como esse nosso canal, ele abrange pessoas que assistem aqui de diferentes níveis de conhecimento em relação ao assunto OVNI e também de diferentes segmentos dentro da ufologia. Por quê? Porque tu pode ser um ufólogo mais interessado e mais fixado na casuística. Então tu é aquele cara que tu tá muito arraigado na matéria, naquilo que tu vê, que tu cheira, né? Da marca que o disco deixou, da planta que ficou dobrada, o agroglifo que a nave fez. Então tu corre atrás disso aí, coisa e tal. Se tu vem conhecer os OVNIs, por exemplo, e tu já tinha um conhecimento espiritual, tu já não dá mais tanta bola para essa questão da fenomenologia do que acontece aqui, tu entende? Das provas físicas que a nave deixou. Tu já começa a ter um outro questionamento, qual é a interação dessa raça, o que tem a ver com isso com os nossos espíritos depois que a gente morre? Então é um outro nível. Aí depois que tu entendeu a questão né? Aí tu tá sempre estudando o centro espírita, tá estudando em como ser melhor o teu espírita, tu aplica lá o kardecismo, tu lê os livros do Chico Xavier,
né, muito bons por sinal, e aí tu chega a um ponto mas e ter a compreensão do porquê que tá acontecendo tudo à tua volta. Aí, cara, tu vai ter que sair um pouco dessa questão espiritual e tu vai ter que mergulhar nessa realidade densa, né, a nível de compreensão, pra tu entender o porquê das coisas, como é que funciona o joguinho, que daí é a parte física da coisa. Uma coisa leva a outra, né? Quando tu estuda a questão espiritual, tu descobre a questão do padrão vibratório, aí depois que descobre que no mundo político, econômico, financeiro e religioso são as ferramentas para controlar esse padrão vibratório, que é a chave entre a escravidão ou a liberdade do ser humano, né? Vibração. O indivíduo vibra alto, liga aquelas que a gente fala bastante no programa, liga as hélices de DNA que estão inativas, que os cientistas chamam ridicularmente DNA lixo, e ali está o grande segredo da humanidade. Ao ativar essas 10 hélices de DNA, consequentemente a nossa glândula pineal, por aí afora, a gente começa a visualizar a 4D, coisa e tal. Já é bem mais difícil de te enganar, porque aí tu tá vendo, meu amigo. Então eles estão usando de todas as ferramentas para que tu não veja. Então, baseado, gente, nessa questão de que nós temos todas essas ramificações dentro da questão OVNI, né? Espiritual, financeira, política, né? Militar e por aí afora. Por isso que a gente aborda todos esses assuntos e daí a variedade desses 200 e poucos programas que nós temos aqui, que a gente pega desde Nikola Tesla falando em tecnologia, a gente pega a história de como começou lá atrás os boicotes contra o Tesla, o porquê dos boicotes do Tesla, que tem a ver com essa energia que os alienígenas quiseram passar para nós já há muito tempo, porque ela é libertária, mas aí aquele pessoal que domina o mercadinho aqui, né, aliado com esse outro pessoal que não quer que nós descobramos os segredos das 4D, então eles se juntam, o segredo fica mantido na 4D e o segredo fica mantido na 3D, porque uma coisa leva a outra, né? Então, junta lá os Ford com os Rockefeller, que eram da Standard Oil, né? Com os Morgan, que era o JP Morgan, que era o financiador do Nikola Tesla. Então, por isso que nós temos 200 e poucos programas aqui. Porque fala de tudo isso, fala da história, fala da arqueologia, fala... Tu entende? E às vezes eu querer, pro cara que chega aqui, me vê falando pela primeira vez... e a gente tenta fazer um apanhado geral, fica confuso pra caramba, cara, porque é muita informação, Então eu digo assim, ó, tu imagina eu querer a gente conversar, querer falar sobre o Uno Pentium, né, ou sobre o elemento 115, que é o Uno Pentium, outro quer falar sobre mecânica quântica, alguma coisa assim, e... Cara, os caras não acreditam nem na questão da vida depois da morte, não, né? Tu entende? Eles não acreditam nem na questão da reencarnação. O que já não é uma questão de crença, é uma questão de tu saber ou não saber, porque já tem a comprovação científica desde 98, que é o Project Scully lá, né? Eu já falei várias vezes aqui, o The Afterlife Investigation é um filme que resulta desse experimento, onde está a comprovação científica da vida após a morte. Outra coisa que não cabe mais, gente, é a questão... que nem ainda uma moça ainda me disse, eu não acredito em OVNIs. Né? Eu respondi hoje pra ela. Eu disse pra ela, bom, tudo bem, mas não é mais uma questão de crença, é uma questão de tu saber ou tu não saber. Aí eu falei pra ela, o que tu precisa pra tu acreditar? Tu precisa de uma declaração do brigadeiro Moreira Lima do Exército, por exemplo, indo numa cadeia nacional que nem a Globo, né, e falando pra todo mundo que eles viram 21 OVNIs com radares, com caças e com um monte de piloto dando depoimento? É disso que tu precisa? Parece exagero falando assim, né? E a pessoa diz, bom, se tivesse tudo isso eu acreditaria. Então, cara, já deixei o link pra essa moça ver. Então tu vai lá, tu vai ver o quê? Tu vai ver uma declaração oficial do brigadeiro, que é o Brigadeiro Moreira Lima, corroborado seu relato pelos operadores de radar, contando como foi toda... Gente, eu tô falando de uma declaração oficial de um brigadeiro, ok? E daí assim, ó, todo o relato da tal hora decola jato de tal base, o relato dos pilotos dizendo, eu persegui... Tu entende? Então, por isso que eu digo, quando eu digo que não é mais questão de crença, é que assim, a factualidade ela é tão densa, tão enorme, que o cara que ainda não acredita no OVNI, que não entendeu isso, né? Por quê? A gente dizia, não, enquanto a imprensa aberta não fala nada, e é só os fução, que nem eu, né, e muitos outros guerreiros por aí, os companheiros aí
que tem essa coisa que move a gente quer saber porque quer saber. E a gente sabe que se a gente ficar com a bunda ali na frente da Globo, né, não vai vir essa informação pra nós. Meu, tu vai ter que fuçar, vai ser trabalhoso, vai ser desgastante, vai ser... né? Mas é o trabalho, cara. Tu quer saber da verdade, é o trabalho. Tu vai ter que passar por isso, e não adianta. E não as decepções com teus paradigmas formados que tu achava que era, e que tu vê, cara, que não é nada daquilo que te venderam, né? Mas depois da decepção, pelo menos, o fato de tu ter a realidade, né? Ou pelo menos a consciência de que muitas coisas que tu achavam realidade não o são, já é um caminho pra tu caminhar mais para perto da coisa, né? Da coisa real. Então, gente, falando dessas questões todas, quando eu venho aqui e falo de política, é porque política é um dos ramos desse negócio aí. Entendeu? Então a gente tem que entender que eu não estou falando da política, eu não estou abordando o tema político no sentido candidato A, B, ou C. Não, gente. Eu estou só abordando o tema político para explicar, né, para quem ainda não percebeu, e tem muitos aí que não perceberam isso ainda, que a política é só uma ferramenta de sistema, é uma ferramenta operacional. Então, assim, ó, de distração. Muitas vezes as pessoas talvez tenham ouvido a expressão boi de piranha, mas para quem não sabe o que é. Sabe quando o cara quer largar a boiada e tem que atravessar um rio cheio de piranha? O que eles fazem? Eles vão lá 500 metros para baixo do rio e largam um boizinho lá, cortado. Faz um corte no coitado do boi lá, sangra, joga no... Quando aquilo enche de piranha distraída com aquele boizinho lá, eles passam a boiada inteira por cima. Então é uma distração. Por isso que a gente usa o termo boi de piranha. Então, política, gente, eleições 2018 no Brasil, boi de piranha. Não só no Brasil, como praticamente no mundo inteiro. Entendeu? Boi de piranha. Por quê? Porque é jogo de cartas marcadas. O pessoal tá guerreando aí, Lula, Bolsonaro, Haddad no caso, né? Bom, que seria a mesma coisa que o Lula. Haddad, Bolsonaro, vai dar... com certeza vai ficar entre esses dois, lá no final. Por quê? Porque nós temos uma imprensa que é comandada pelo grupo dos Bilderberg, os caras casam o cash, casam o dinheiro ali, entendeu? A gente sabe disso, tá escancarado, qualquer um que estuda isso aí já tá careca. Vai lá no canal do Pastor Rubens, ele vai te mostrar uma cacetada de documento, de informação que ligam todas as coisas, entendeu? Então por isso... algumas pessoas dizem, Luciano, às vezes tu fala das coisas, por que tu não coloca tudo no teu canal? Por duas razões. Por duas razões. Ou mais até, mas enfim. A primeira delas, talvez a mais importante, é que para que vocês criem o hábito de pesquisar por conta própria. Outra, quando vocês vão lá, vocês corroboram o que eu falei aqui vendo a entrevista. E outra, como vocês estão indo direto na fonte que eu estou repassando, vocês estão pegando a informação sem uma possível interferência, sem um possível esquecimento de alguma parte ou outra que eu poderia deixar de comentar e pode ser interessante, que vocês podem ver, né? E sem a questão da minha interpretação, porque vocês podem colocar a ótica de vocês e ver se concordam com a minha perspectiva em relação àquele assunto ou não. E junto com tudo isso que eu falei agora, também tem a questão de que, gente, vamos valorizar o trabalho desses caras que colocam esses vídeos pra nós. Então, pô, vai lá no canal do cara, dá um like pra ele, dá trabalho pra caramba, montar vídeo, pesquisar tudo e levar pra vocês. Então eu vou lá, assisto o vídeo do cara com toda a informação bonitinho, trago tudo pra cá, eu nem me sinto bem. Então por isso que eu digo, eu boto os links lá, digo os canais, recomendo, vai lá, se inscreve no canal. Não tô aqui para fazer concorrência nenhuma, eu tô aqui para somar. Eu quero que as pessoas somem, por isso que eu vivo recomendando os canais da onde eu tiro as informações, e por isso que eu também nunca fico mendigando like pra ninguém. Me diz um vídeo que vocês pediram, que vocês me viram dizendo, dá um likezinho aí. Cara, eu tô aqui pela informação, bicho. É claro que o like ajuda o canal, entendeu? E a gente vai crescendo mas não é o âmago da questão. Se não der like, gente, não vou mais gravar. Não, eu tenho um objetivo, falar para quem quiser ouvir, para quem estiver interessado. Então vamos adiante, né, gente? Então quando eu digo essa questão aqui da política, eu deixo os links aqui para vocês irem lá ver as coisas, é assim, ó. Distração, boi de piranha, ganhando A ou B, não interessa quem vai ganhar. Primeiro, a urna não é confiável, já fiz vários programas falando da questão da urna, né? E ainda assim,
que se faça uma fiscalização, que se dê um jeito que eu acho mirabolante, impossível, utópico, mas enfim, de que, que o resultado da urna realmente respeitasse o número de votos a qual foi computado a ela, né, sem nenhuma distorção e tal. Ainda assim, qualquer um dos candidatos que viessem a ganhar, eles estão atrelados lá na... Gente, PT, Alckmin, Bolsonaro, der o que der, quem tá por trás é o pessoal da nova ordem mundial, e os mais esclarecidos sabem o que eu tô falando. Mas como esse vídeo é para ajudar a esclarecer pessoas que não entenderam isso ainda, então aqui, ó, esses dias eu fiz um vídeo falando do Lula, do PT, que eles estavam recebendo lá grana ilegal que veio de fora, que estava vindo lá de um país africano, Nova Guiné, parece que é lá, né? Onde o que estão falando aí, não fui pesquisar a fundo, né? Mas estão falando aí que é um país de regime ditador, onde foi feito empréstimos que não teriam sido muito legais, digamos assim, aquele dinheiro todo que saiu na época do PT para tudo quanto foi lado, para tudo que era regime comunista e ditatorial, né? E agora, como o PT tá ruim aqui, começaram a cobrar as contas, e aí começou a aparecer o cara com toda aquela fortuna não declarada. Enfim, então a gente traz pra ver os podres, para que as pessoas... Não é porque eu tô querendo, tu mostrou o podre do PT pra votar no Bolsonaro. Não, gente, não é. Aí vem os outros já que... então se eu falo bem, mal do Bolsonaro, é porque eu sou um comunista. Eles acham que eu tô fazendo propaganda pro PT. Não tem nada a ver. Não tem não tem sigla, não tem acrônimo que resolva o problema. Vocês não entenderam isso ainda, gente? Der o que der, quem vai mandar no jogo é os mesmos caras. Então enquanto a gente fica achando que a gente tá elegendo alguém, e aí vem alguém que diz assim, mas o negócio é não votar então, e daí eu já vi muita gente com um discurso, né, tipo antipatriota pra caramba, no sentido, cara, como que tu não vai votar? Tu é um irresponsável. Se tu incentivar as pessoas a não votarem, tu tá fazendo um grande desserviço, porque já tá uma merda, porque a gente não cuida dos políticos e tu quer deixar eles entrar lá e fazer o que eles quiserem, porque é o que vai acontecer se tu não for lá tentar botar um bom e tal. Entendeu? Assim, ó, gente, se não houvesse essa questão desse governo superior, tudo isso seria extremamente válido. Aí valeria a pena a gente ir atrás de um candidato, de ver as suas ideias, mas é buraco na água, gente. Não é falta de vontade política, não é falta de esperança, entendeu? É simplesmente assim, ó. No primeiro momento é uma desilusão. Tu percebe que tudo isso é uma ilusão e embora trabalham arduamente para que tu acredite que essa é a tua ferramenta de mudar alguma coisa, é aí onde está o segredo da coisa. Eles fazem tu acreditar que tu tem uma ferramenta de mudança na tua mão, enquanto eles sabem que não tem. E enquanto tu fica achando que é tu que está escolhendo, que tu que vai ter algum arbítrio, alguma coisa sobre a questão, sobre a tua própria vida, sobre o teu futuro, sobre a tua alma. Parece exagero, né? E no entanto não, quem manda são eles. A única forma de tu te livrar deles é saber como eles agem, quais as ferramentas que eles usam, quem são eles, por que eles fazem isso. Quando tu entender tudo isso, tu vai descobrir a maneira. Não adianta tu ficar lutando das formas erradas, com as armas erradas, contra o inimigo errado. Principalmente isso, contra o inimigo errado. O que eles, quando eu digo eles, é o pessoal dominador, são campeão em fazer? Eles fazem a gente acreditar que quem tá, né, que o meu colega, o meu próximo aqui é o que está errado porque ele não concorda com a minha opinião e é por isso que o mundo tá uma merda. Não, gente. A coisa tá o que tá por causa da manobra dos controladores. Eles que criam guerras, jogam as nações contra nações, eles quebram o mercado econômico, eles criam uma bolha fictícia, né, para que as pessoas façam investimentos, né, sugerindo que um determinado segmento do mercado vai ser um sucesso. Aí tipo aquela crise imobiliária dos Estados Unidos, aí neguinho vai lá, investe tudo que tem, né, porque ganhou, fez um negócio bom com uma casa no ano passado, vai ser melhor ainda, vou investir mais ainda. Aí vem aquele troço lá, pegou todo mundo com as calças na mão, ferrou com todo mundo. E é tudo planejado.
É tudo planejado, gente. Então agora nós temos mais um estouro de economia mundial planejado aí. Fala com os economistas, os especialistas, eles estão dizendo, esse balão está inflando, está inflando, está inflando. Ele já inflou mais do que estaria inflado na última vez que causou aquela crise imobiliária nos Estados Unidos. Sabendo que, né, que não adianta A ou B, que não vai ser Bolsonaro, nem Haddad que vai resolver, que no fim tudo vai dar nos mesmos caras. É contra esses caras que estão por trás que a gente tem que combatê-los. Como se combate eles? Tendo consciência de que eles existem, me repetindo de novo, tendo consciência de que eles existem, como eles agem, qual é o modus operandi deles, por isso que nós estamos aqui. Então assim, ó, para nós entender a questão econômica, então já vou eu com as dicas aqui de novo. Gente, vão estudar o sionismo, o priorado de Sião, né? Vocês podem até tentar ver por que o Hitler escreveu o Mein Kampf, por que o Mein Kampf, que é a minha luta, né? Por que esse livro foi proibido na Europa, por que os protocolos dos sábios de Sião, que é o livro do sionismo lá, né? Por que esse livro é proibido também na Europa? E se questionem por que os judeus ortodoxos odeiam tanto os judeus sionistas. Porque os judeus sionistas são os falsos judeus. Aí vem a história da família Rothschild. Vão lá estudar como eles usurparam a questão dos judeus lá, tanto que os judeus odeiam os sionistas. Por quê? Porque os sionistas fazem a merda no mundo e quem é que leva a culpa? Os judeus. Os ortodoxos, porque quem não vai atrás de ver o que é, né, generaliza tudo, bota tudo, alemão é nazista. Não é. Nem todo alemão é nazista, nem todo judeu é sionista. Aliás, os sionistas são os falsos judeus. Não são os verdadeiros, os descendentes dos hebreus, como eles colocam. São descendentes dos casares, é uma outra coisa, é uma outra história política que rolou lá, e aí os Rothschild, lá não sei quantas gerações atrás, entraram nessa de ser judeus, ou seja, eu dou aquelas pinceladas por cima aqui, para ninguém justamente ir atrás e se informar e ver qual é que é. Vai estudar os casares, o sionismo lá, quem manda no mundo. Aí vocês vão entender por que a gente não quer maçônico e sionista no nosso governo. Porque não é por causa que fazem parte, é tudo essa ligação que tem no mundo, que está explícita aí. O problema não é o maçom que é teu vizinho, que é teu amigo ali. O problema é o maçom acima de grau 33, cúpula e por aí afora. A mesma coisa eu falo dos pastores, dos padres. Não vão direcionar a raiva de vocês. Aliás, não direcionem raiva, ódio, violência contra ninguém, nenhum tipo de violência. Entendeu? Seja quem for, faça o que quiser. Nós estamos num momento no planeta onde cada um que atrai a energia, sabe, vai colher os resultados dela. Ninguém vai plantar tomate e colher cebola. Cada um vai colher exatamente de acordo com a sua semeadura. Então não cabe a nós ficar... a gente pode tentar alertar aqueles que não sabem o que está acontecendo. No fundo eles querem optar pelo lado do bem, mas não sabem o que direito é o que é o bem. E tem muita gente distorcendo isso aí para os desavisados. Então quando tu tem um apanhado de informações, de tudo que está acontecendo, tu começa a ter uma percepção mais clara do que acontece de fato. Então é extremamente interessante e importante tu realmente saber sobre política, tu saber sobre religião, entendeu? Quando eu falo, vou estudar a Bíblia, cara, para tu não perder muito tempo, meu amigo, eu te digo assim, ó, já vai além da Bíblia. Tu quer entender mesmo a Bíblia? Então, antes de ficar te fixando nos provérbios, nas passagens, coisa e tal, vai ver, né, quem escreveu a Bíblia, por que escreveu a Bíblia, né, qual foi o contexto, vai lá no Cordato Niceno, ou Concílio de Nicéia, que aconteceu na época do Constantino, o primeiro concílio ecumênico, onde envolveu todas as religiões. Na verdade, Constantino já estava cansado de neguinho se matando por causa de religião. Mas também não sabia muito o que fazer. Né? Vamos ver a história do Damaso, do 37º Papa. Damaso I. Foi o 37º Papa da Igreja Católica. Como ele matou queimado Ursino e os seus seguidores dentro de uma igreja para ganhar discussão lá e conquistar o papado, esse 37º Papado. E como ele contratou depois Jerônimo de Estridão para fazer a Vulgata, que é a primeira versão da Bíblia em latim, que se tem até hoje aí os exemplares que nós temos, né? Todos oriundos dessa Vulgata. E procura saber também sobre os documentos de Nag Hammadi,
né, os textos do Mar Morto, ou seja, tudo que veio aparecendo de registros arqueológicos dizendo que a história não é só aquela que está na Bíblia, tem muito registro antigo por aí. E daí a gente vai fazendo um apanhado geral. A gente vai ter que estudar os cátaros, os gnósticos. Na verdade, os cátaros é uma descendência, uma ramificação dos gnósticos que durou por 1000 anos, foram perseguidos desde 400, quando foi feita a Vulgata, lá já começou a perseguição atrás dos gnósticos, porque os textos deles tinham sido considerados apócrifos, né? E lá onde eles contam que na verdade Jesus não estudou só com os essênios, Jesus estudou com druidas também, ele era considerado um arquidruida. E por que esses ensinamentos não estão na Bíblia? Então é muita coisa, gente, é muita coisa. E eu chego até às vezes a misturar alguns assuntos assim, enfim, mas é o que vai te levar no entendimento. Então é fundamental tu estudar política para entender a questão militar, a questão, né, vai estudar o golpe de 64 para entender o modus operandi, o que eles usam, quais são as ferramentas, como é que eles manobram a massa, o que eles fizeram no passado. Se nós soubermos e tivermos consciência do modus operandi, como foi feito, né, já é uma dica quando tu vê as coisas, opa, ó, tá acontecendo igualzinho aconteceu lá atrás, vamos fazer a mesma coisa, meu querido. Entendeu? É a mesma ideia, com o mesmo propósito, só que com novas tecnologias. Né? Hoje eles têm tecnologia para fazer o Blue Beam. E aí tu vai ter que entender o HAARP. É muita coisa, muita coisa. Então hoje, gente, eu quero me fixar nessa questão do Bolsonaro, falando da política, como eu já fiz um malhando PT um tempo atrás para mostrar as pessoas que não são confiáveis, vou mostrar um do Bolsonaro, do meu ponto de vista, mostrando a ligação que ele tem, com quem ele tem essa ligação, e para mostrar para vocês que esquerda, direita, centro, der o que der, estão na mesma. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou fazendo um discurso antipatriota, não tem nada a ver isso aí. Eu só quero que vocês não percam o seu tempo com uma coisa inútil. De novo, se nós soubéssemos que a urna é confiável e que a nossa vontade política, independente do candidato, fosse respeitado, mas não, gente, todas as provas levam para um mesmo fim, seja candidato A ou B, é só boi de piranha. Um cara usou um exemplo ali num vídeo que eu vi. Aliás, gente, vocês vão lá no nosso canal e abram a pasta urna fake. Lá no nosso playlist, ok? Abra uma pastinha urna fake. Tem uma série de vídeos ali dentro, todas relacionadas a esse assunto. Assistam todos que vocês puderem, depois tirem as suas próprias conclusões. Tá ok? Então tem vários vídeos lá. E um deles está falando dessa reunião do Bolsonaro que liga simplesmente essa moça que está aqui atrás, Shannon, não sei das quantas, aí, que trabalha para essa organização que está escrito pequenininho debaixo do quadradinho ali, ó. Entendeu? E essa organização aí, conforme diz esse outro trecho do vídeo que está aqui atrás, é um braço da organização Rockefeller, lá deles. Enfim, se não tem nada a ver, por que esse cara está reunido com essa mulher que pertence a esse grupo? Então, gente, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar.